Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5, Evangelho escrito por João capítulo 5. Todos acharam? João capítulo 5, versículos 1 a 18. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava a dizer que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra e o nosso desejo e nossa oração é que o Espírito Santo que a inspirou possa iluminar as nossas mentes e capacitar a nossa vida no sentido de entendê-la e de aplicá-la ao nosso dia a dia. Então prende a nossa atenção, Senhor, e fala ao mais profundo do nosso coração, para que haja transformação, conformação à palavra e à boa vontade do Senhor. É o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar uma pessoa aqui para recontar essa história com as próprias palavras. E eu poderia escolher qualquer um aqui, mas eu já combinei com uma pessoa, então... Mas a Amanda vai recontar essa história com suas próprias palavras, tá bem? Obrigado, Amanda.
Bom dia. Então, esta história fala sobre uma festa que houve em Jerusalém, em que havia um tanque, em que havia um movimento na água, em que um anjo descia e quando as pessoas entravam lá, iam ser curadas. E Jesus perguntou a um dos homens se ele queria ser curado, mas esse homem disse que não tinha como entrar. Então Jesus disse-lhe para pegar na sua cama e andar. Alguns judeus viram isso e disseram que ele não podia, porque era sábado, e ele não podia carregar a sua cama e andar. E ele disse, mas o homem que me curou disse-me para pegar na cama e andar. Ajudem-na. O quê? Depois encontrou Jesus no templo e Jesus disse-lhe para não pecar mais, porque depois podia-lhe acontecer algo pior. É isso? É isso. Falta alguma coisa? Acho que falta, mas já não me lembro. Hã? Pois é, eles perguntaram quem é que lhe tinha curado, mas ele disse que não sabia quem era. Sim. E depois pronto, ele encontrou Jesus e depois foi dizer aos judeus que tinha sido Jesus que lhe tinha curado. E eles não gostaram e queriam matar Jesus, porque não se podia fazer nada aos sábados. Pronto. É isso? É isto. Tá Sim. certo? Muito Acho bem. que sim. Muito bem. Obrigado, Amanda. Tá bem. Ótimo. O episódio acho que tá bastante claro, certo? Então vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria, antes de entrar no texto, de falar de uma situação que eu vou relacionar com o texto, com alguns princípios, que aconteceu com meu irmão há 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos. Ele começou a sentir algumas dores nas costas e dores de cabeça e sabe como nós somos, né? Ele tentou se automedicar e tratar das dores, parece que tinha um pouco de febre. Isso é uma gripe e etc. Mas aquilo não melhorava, então aquilo, como ele tomou remédios por conta própria, aquilo ficou um pouco mascarado, camuflado, e até o próprio médico fez um diagnóstico errado. Isso é uma pneumonia, e não era uma simples pneumonia, era muito mais do que isso. Começou a tratá-lo como uma pneumonia, vai embora para casa e tal, enfim, para resumir, o pessoal estava a lidar com sintomas, mas não identificaram a causa daquilo que ele estava a sentir. E ele ficou muito mal e, no fundo, depois diagnosticaram que era uma embolia pulmonar, um coágulo que subiu de algum lugar e se alojou no pulmão e ele correu o risco de vida. Ele quase morreu, só não morreu mesmo porque Deus foi misericordioso. Mas identificaram a causa já tardiamente. Mexeram com sintomas, ele mesmo quis se automedicar, cuidar dos sintomas e etc. E quase morreu, porque não tinham identificado a causa real do problema. Fiquem com isso, depois nós vamos voltar a isso. Bom, vamos ao texto então, o episódio de um paralítico que não tem nome, mas que estava ali no meio de uma grande multidão de pessoas doentes de todo tipo, à espera de um milagre, como diz o versículo 4 aqui, e esse versículo não consta nos manuscritos mais antigos, mas de qualquer forma o pessoal esperava que alguma coisa acontecesse, e Jesus olha que tinha ido a Jerusalém de novo, vê aquele grande número de pessoas ali neste local, nesse tanque de Betesda, olha para esse homem, uma pessoa só, e sabia que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Ou seja, Jesus tinha conhecimento do que se passava
com todos ali, mas ao focar nesse homem, Jesus sabe o que se passa com ele. Ele era paralítico há 38 anos, se calhar até nasceu assim, o texto não diz. Não sabemos se ele estava lá há 38 anos ou não, naquele tanque, mas já estava lá há muito tempo. E Jesus sabia tudo a respeito daquele homem, assim como ele sabe tudo a meu respeito e sabe tudo a teu respeito. E o Salmo 139 é claro com relação a isso. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E o Salmo continua desta forma, e mostra que Deus sabe tudo o que se passa com a nossa vida. Ele não está indiferente à minha e à tua situação, seja ela qual for. Ele nos trata de forma personalizada, e assim como ele fez com esse paralítico que não está identificado aqui. Havia uma multidão, muita gente ali, muitos doentes, se calhar alguns outros que estavam a cuidar deles, mas ele vai à procura de uma pessoa, de um indivíduo, talvez se calhar o que estava mais à vista ali, um dos mais necessitados. Ou seja, ele se importa, Jesus se importa com as pessoas, ele se importa comigo, ele se importa contigo, ele se importa com cada um de nós, ele sabe tudo a nosso respeito. E então Jesus, no versículo 6, pergunta: você quer ser curado? Você quer ficar bem? Depende aí a versão que está na tua mão. E parece que é uma pergunta até óbvia, né? Fácil de responder, mas no versículo 7, ele não diz sim, o paralítico não diz sim, eu quero. Não, ele não diz sim. Ele está mesmo sem esperança, completamente sem esperança. Ele fala: olha, ninguém me ajuda a chegar à água. Quando eu chego lá, alguém já chegou primeiro. E ele também não demonstra qualquer evidência da fé em Cristo. Aliás, ele não tem qualquer conhecimento de quem ele é e nem mesmo interesse de quem é esse homem, né, que está a fazer perguntas. Aqui, pelo menos no texto, não há nada que demonstre que ele tem algum interesse em saber quem é aquela pessoa, quem é Jesus Cristo. Mas, apesar disso, Jesus é movido por profunda compaixão, por graça absoluta. Aliás, Betesda significa lugar ou casa de misericórdia. Então, Jesus sente aquela profunda compaixão que ele sempre sente, como nós vemos lá em Mateus capítulo 9, quando ele vê as multidões, ele vê que são pessoas sem pastor a caminhar, cansadas, abatidas, sem rumo, indo para o inferno. Jesus é movido intimamente de profunda compaixão, suas entranhas são tocadas. Jesus sente uma dor interior profunda pela situação das pessoas, e é isso que move Jesus na direção deste homem, e a fazer essa pergunta: quer ser curado? E apesar dele nem responder que sim, apesar de toda a indiferença desse homem, da sua desilusão, da sua falta de esperança, da sua falta de fé, apesar que ele estava num ambiente religioso ali, Jesus demonstra o seu poder para a vida dele. E Jesus diz assim: olha, levanta, pega a tua cama, a tua maca e anda. Então, Jesus demonstra um pouco do seu poder, e Jesus tem todo o poder, nós sabemos disso.
assim como pelo poder da sua palavra os mundos foram criados, haja luz e houve luz e assim por diante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, imediatamente, diz o texto, imediatamente acontece a cura. Jesus fala e acontece. Jesus deu uma ordem e a natureza obedece. E Jesus solta a palavra dele, tem poder para cumprir, para fazer, para realizar aquilo que ele determina. E ele é o mesmo, e ele continua com esse mesmo poder. Uma palavra do Senhor pode fazer toda a diferença. Uma palavra do Senhor faz a diferença na minha vida e na tua vida, em qualquer situação, se for da vontade dele. E por causa do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, ele falou, olha, levanta. E imediatamente esse homem se levantou. Agora tem só um detalhe. Isso aconteceu num sábado, como nós lemos aqui no versículo 9. Isso aconteceu num sábado. Pô, então, por que Jesus fez isso num sábado, né? Será que ele não percebeu que era sábado? Acho que era impossível não perceber que era sábado, pelas regras que tinham de ser seguidas e obedecidas, e ele estava num contexto judeu, não dava para não perceber que era sábado. Ele se enganou, o que aconteceu? Não foi engano. Jesus sabia que isso criaria conflito. E, de certa forma, há um pregador que diz que Jesus usa o conflito para demonstrar, para revelar esse tipo de conflito, para revelar a sua identidade. E se nós olharmos lá no final do texto, versículos 16 a 18, é exatamente isso que acontece. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava a fazer essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua a trabalhar até hoje, eu também estou a trabalhar. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se, portanto, a Deus. Então, Jesus sabia o que estava a fazer. Jesus não foi apanhado de surpresa, esqueci que era sábado. Não. Ele fez mesmo para que, de alguma maneira, pudesse mexer com o status religioso, as pessoas pudessem pensar e descobrir quem realmente ele era. Realmente quem a sua identidade, a sua deidade, a sua divindade. Então, versículo 13 depois diz que Jesus faz um milagre e desaparece. Ele não quer uma fila de doentes, ele não quer fama, não quer aplauso, ele não quer fechar ali o que acontecia no tanque de Betesda. Ele não está preocupado. Ele desaparece logo, porque senão ali, sem dúvida, seria criado um tumulto ali. Seria criado um tumulto, toda a gente a querer um milagre. Jesus, não era esse o ponto, não era esse o aspecto. Então Jesus cura um homem que nem sabe quem ele é, no sábado cria alguma confusão, algum conflito e desaparece. Mas Jesus não abandona esse homem. No versículo 14, e Amanda relatou muito bem, Jesus encontra esse homem no templo. Jesus o encontra no templo. Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele e deixa claro que aquele encontro, aquele contato, não se tratava apenas de uma cura física, com fim nela própria. Jesus então disse para aquele homem o seguinte, não volte a pecar. Não volte ao pecar. Ou seja, Jesus estava querendo que aquele homem prestasse atenção na importância de ter uma vida de santidade. Ou seja, um caminho que é percorrido por quem compreendeu o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Parece que esse homem não tinha percebido nada ainda. A santidade é o caminho percorrido, a evidência de que alguém foi salvo, de que entendeu quem Jesus Cristo é e se prostra e se dobra diante do seu senhorio e da sua pessoa. Então o que Jesus está a falar, olha, não volte a pecar, porque senão algo pior poderá acontecer.
Ele não está a dizer que, olha, se pecar de novo vai ficar doente ou coisa desse tipo. Não é isso. Porque pior do que os 38 anos de paralítico, ainda tem coisa pior que isso. Então sim, Jesus está dizendo, algo pior é o inferno, é a morte eterna, é a separação constante, eterna, permanente do Senhor. Então, Jesus está dizendo, olha, mais que a cura física, eu tenho algo a mais para oferecer. Eu quero que você reconheça quem eu sou, quero que saiba que eu fiz isso por graça, por misericórdia, quero que saibas que eu sou Deus, e quero que tu me sigas e vivas de acordo com a minha vontade. Porque senão alguma coisa pior vai acontecer, porque se não reconheceres que eu sou Deus e não me seguires, tu vais para o inferno. Isso é pior do que 38 anos de paralisia. 38 anos de ficar a pedir, de depender de esmolas. E Jesus já deixou isso claro no Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, não precisa abrir, Jesus diz o seguinte, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para... Não, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então Jesus está preocupado mais do que com a cura física, que ele fez por misericórdia e por graça, e para revelar quem ele era, está preocupado com o destino eterno dessa pessoa. Algo pior pode acontecer, é ir para o inferno, é a perdição eterna. Então, Jesus não quer apenas lidar com sintomas, mas com a causa da perdição humana, o pecado. O pecado. Foi por isso que ele foi à cruz, por causa do nosso pecado. Foi por isso que ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós também, temos a oportunidade de tocar muitas vidas, muitas pessoas com a nossa amizade, com a nossa solidariedade, com o nosso amor, com a nossa ajuda, com o nosso trabalho social. E isso é fantástico, devemos mesmo fazê-lo, mas temos de ir além e chamá-las ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus Cristo. E há multidões, como ali havia, há multidões de pessoas que estão perdidas, que estão desesperadas, com necessidades, mas indo para o inferno. Há uma tendência na igreja europeia a ficar só na primeira parte. A igreja europeia está muito humanista e tem uma visão só tem uma visão humanitária, como se fosse uma ONG. Não é errado isso, mas se ficar só nisso, sim. Então a igreja europeia hoje gosta da ação social. E está certo em fazer ação social. Está certo. Mas não pode ficar só nisso. Alguns dias atrás nós encontramos com Samuel Escobar, que é o pai da Missão Integral, e ele disse, alguém perguntou para ele, bom, e como é que fica a proclamação, já que temos que tratar o homem por completo, certo? Não só da sua alma, mas do seu corpo, do seu ambiente, etc, etc. Como é que fica a proclamação? Ele falou, olha, missão integral sem proclamação não é integral. Ela só é integral se houver proclamação. Mas essa é a grande dificuldade da igreja hoje, é dar um passo além. As pessoas tocadas precisam ser chamadas ao arrependimento dos seus pecados. Não é tratar os sintomas, mas é ir diretamente à causa, porque senão a morte eterna é uma realidade. O morador de rua vai ser morador do inferno. Aquela pessoa que nós damos comida vai para o inferno de barriga cheia, só isso. Não estou a falar que não devemos fazer ação social, mas temos, como Jesus fez, dar um passo além e proclamar que elas precisam de Jesus Cristo. Porque senão vai ser pior. Algo pior vai acontecer se elas continuarem presas, cativas, escravas do pecado. Elas vão passar a eternidade distantes do Senhor. É isso que esse texto claramente
nos ensina. Tinha uma multidão de pessoas em necessidade. Jesus cura uma pessoa, demonstra seu poder e o seu amor. Ele não curou todas as pessoas, centenas continuaram lá doentes e necessitadas, e nem era esse o objetivo dele. Ele encontra essa pessoa que ele cura e deixa claro que o contato com ele não é sobre cura física, mas sobre santidade, viver para Deus, reconhecer Deus e viver para Ele. É verdade que Jesus cura aqui e ali para mostrar quem Ele é, por graça e misericórdia, e também para apontar para um dia em que não mais existirão doenças, injustiça, fome, tragédias, pobreza. Ele aponta já para isso. Um dia vai ser assim. Mas o assunto principal de Jesus Cristo não é lidar com esses sintomas. É tratar a causa. É tratar a causa. A doença real. Como no caso do meu irmão. Estava a tratar os sintomas, mas estava a morrer. Tem que tratar a causa. E a causa é o pecado. Por isso ele diz, não volte a pecar. Ou seja, compreende quem eu sou e ser santo porque eu sou santo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Que a nossa vida seja assim, agradável ao Senhor. Que possamos mesmo ter essa atitude de reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida e de termos uma vida que procura a santidade, que procura agradá-lo. Não significa que vamos viver uma vida perfeita, sem dúvida, porque somos falhos e pecadores, mas sempre que pecarmos, temos a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria de fazer 3 aplicações para nós desse texto que é simples, muito simples. A primeira aplicação é repetir a pergunta que Jesus fez. Queres ser curado? Porque, se calhar, podemos, de certa forma, estar paralisados por causa de ressentimento ou falta de perdão. E nós pensamos que alguma coisa vai acontecer que vai resolver isso, que as águas vão se mexer, isso tudo, que o tempo vai resolver as coisas. O tempo não resolve nada. Ou estamos paralisados por apatia, por indiferença, nos fazemos de vítimas. E esse homem aqui podia dizer também que ele era uma vítima, e, enfim, ele estava com esse discurso, né? Ninguém me ajuda. Então, se calhar, a pergunta que Jesus faz para mim e para ti é, então, quer ser curado? Quanto tempo vai levar essa situação? Quanto tempo vai ficar sem perdoar o outro? Quanto tempo vai continuar indiferente às pessoas que estão indo para o inferno? Quanto tempo vai ser apático, não te envolves em nada? Quanto tempo vai levar até vires à escola dominical para aprender sobre santidade? Quanto tempo vai... Jesus quer mesmo mudar, e ele pode mudar. Para de esperar coisas. Jesus está pronto para nos dar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante. E às vezes nós nos fazemos de vítimas e ficamos de paralíticos e paralisados, parados, imobilizados, reclamando, murmurando. Jesus está falando, quer ser curado. Toma responsabilidade pela tua vida, pega o teu problema e anda, e vai buscar ajuda. Outra aplicação é desejar a santidade. Na escola bíblica dominical, o nosso tema é esse, santidade pela graça. E tanto para casados como para não casados. Estamos a focar nisso, como ser mais parecidos com Jesus, como ser santos. E eu dou graças a Deus pelo grupo que está a levar a sério. Ainda temos 2 livros aqui, no caso do casamento sagrado. Mas há pessoas aqui que ainda podem participar.
Vamos levar a sério isso. Deus quer a nossa santidade. Abandonar o pecado em arrependimento e dependência, fé em Jesus Cristo. E a última aplicação é procurar ou encontrar as pessoas já tocadas por ti, como Jesus fez, e de algum modo compartilhar abertamente o Evangelho da graça de Jesus Cristo, para que eles não venham a experimentar o pior, que é a perdição eterna. Eu acho que esse texto nos permite esses 3 tipos de aplicação. Quer ser curado? Que tal buscar a santidade? E que tal compartilhar a fé com aquelas pessoas que nós já tocamos de alguma maneira com a nossa amizade, com o nosso trabalho? Mas abertamente falar, olha, precisa de Jesus, precisa de arrependimento, porque senão o pior ainda virá. É o inferno, é a perdição eterna. Eu gostaria que nós, espontaneamente, pudéssemos fazer isso agora. Ter um tempo de oração, mas se calhar de partilha. Quem quiser partilhar com uma pessoa e orar juntos. Quem não quiser, fique sentado e fale somente com Deus. Mas se de alguma maneira Deus falou contigo alguma coisa com esse texto, responde a Deus em oração. E se te sentires à vontade, compartilha com uma pessoa do lado e orem juntos. Se não te sentires à vontade, é entre ti e Deus, tá bem? Mas tem esse tempo agora. Mas fique à vontade para compartilhar com alguém. Daqui a pouco eu acabo com uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo com este texto. E a minha oração é que o Senhor também continue a falar com cada uma das pessoas aqui presentes, no sentido de completar a boa obra que o Senhor iniciou na vida de cada um, e no sentido de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e de nos capacitar para sermos testemunhas fiéis do Senhor a tantas pessoas à nossa volta que precisam saber que há perdão e salvação em Jesus Cristo. Então trabalha nas nossas vidas, Senhor, e através das nossas vidas. Espírito Santo, faz algo novo em nós, segundo a Tua vontade, e que nós possamos cooperar com a obra que o Senhor quer fazer em nós e na vida das pessoas à nossa volta. Quebra as resistências, Senhor. Traz mesmo cura, traz quebrantamento, traz avivamento, traz transformação. E que o resultado de tudo seja a glorificação do nome do Senhor.
Se precisarmos de ajuda, Senhor, que tenhamos a humildade de buscá-la, de recorrer e aplicar uns aos outros. Senhor, queremos ser mais saudáveis, queremos estar mais disponíveis para o trabalho do Senhor, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está a agir. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado por esse texto tão precioso. Continua a falar conosco durante essa semana, através desse texto ou de outros que o Senhor queira usar. Mas leva-nos a conformarmos a nossa vida à Tua vontade expressa nesse texto, em nome de Jesus. Amém.